de vida, oração, momentos de intimidade com Deus. No ar, Dia a Dia com Maria na Bíblia Sagrada, com Rodrigo Carvalho. Bom dia, meu irmão, minha irmã. Que alegria, povo de Deus, estar aqui presente com vocês neste Dia a Dia com Maria, nas Sagradas Escrituras. Sou eu, Rodrigo Carvalho Digão, e falo com vocês de Sete Lagoas, falo com vocês com grande paz. Estamos aqui em clima de advento, caminhando na última semana do advento, que antecede o Natal, né? Temos o domingo da semana que vem, há uma semana praticamente do Natal. Tempo em que nossos corações estão sendo aqui muito acalentados, fica um clima gostoso, fica uma atmosfera diferente. É tempo de Deus, é tempo de espera do Deus que há de vir em nosso encontro. Então, seja bem-vindo aqui ao programa Dia a Dia com Maria nas Sagradas Escrituras. Ana, bom dia, hoje nós estamos aqui ao vivo. Peço aqui que tiver alguma participação, se quiser interromper aqui comigo e falar, você fique à vontade, tá bom, Ana? E se estiver me ouvindo, Ana, abaixa um pouquinho só o retorno para mim aqui da música, para mim, fazendo favor, abaixar um pouquinho o retorno para mim. Pessoal, bom, como eu disse para vocês, nós estamos em clima de Natal, mas tem uma situação complicada que aconteceu em nossa região, né? Nós, missionários, perdemos um amigo, um irmão, um companheiro, né? O Juninho Noronha, Raimundo Nonato. Então, é um mix de luto pela partida e da forma que foi, a luta que a gente acompanhou aí, né? Com o Juninho, missionário, com tantas e tantas graças, tantos e tantos milagres e relatos, né? De onde passava. Esse dia eu conversando com o Eudes mandando lá um relato lá da Bahia, do Juninho, que tinha orado por um morador de rua, um homem na rua, situação de rua, e Juninho rezou pelo homem, o homem foi totalmente curado, voltado, está normal, e assim, um homem de Deus, mas travou suas batalhas com uma depressão fortíssima, e mesmo cercado de cuidados, tratamentos, auxílios, Juninho não venceu essa dor, era tamanha. E eu tenho batido nessa tecla já desde julho, né? Quando a gente fez um ano trazendo aqui alguns psicoterapeutas, psicólogos, tenho falado muito sobre isso, tenho estudado sobre isso. Nós vemos a realidade que sim, meus queridos, sim, um homem e uma mulher de Deus sofrem muitas dores. Existem uns aspectos que eu quero um pouco falar com vocês, da dor emocional, dessa batalha em nossos tempos. Mas sabemos que Deus é maior. E não é só espiritualmente que nós lutamos contra essas forças em nossos tempos. Diante dessa dor, eu quero falar aqui não para julgar, mas nem explicar o que é inexplicável. Eu quero falar com você hoje, em nome do Senhor Jesus, numa devoção especial, para cuidar da vida, para iluminar as consciências e, sobretudo, para proclamar que a alegria vem de Deus, a alegria é o maior exorcismo, uma dor de exorcista que existe, e que em Deus é possível ter essa alegria, e ela é necessária e urgente para os nossos tempos. Por isso o tema de hoje ele não tem nada a ver com tristeza, mas eu quero falar com você nesta quarta-feira sobre a alegria, fruto do Espírito Santo. Uma alegria que não nega a dor, mas que a atravessa. Olha que bonito. Uma alegria que não nega a dor, mas atravessa essa dor. Uma alegria que não é superficial, mas é espiritual, é existencial e até mesmo neurobiológica. E hoje nós vamos contemplar esta graça especial por um título de Nossa Senhora maravilhoso, que é o título de Nossa Senhora da Alegria. Vocês sabiam disso? Se você já sabia, põe aqui para mim aqui, digita aqui, Nossa Senhora da Alegria, rogai por nós. Isso mesmo, Nossa Senhora da Alegria, rogai por nós. Digita aqui para mim aqui, manda aqui, a Ana vai estar falando nessa sua participação no dia de hoje. Amém? E
alegrai-nos. Alegrai-vos, ó Virgem Maria, alegrai-vos. Temos esta oração à Nossa Senhora, alegrai-vos, ó Maria, alegrai-vos, né? Que é o Regina Coeli, que é a oração que nós rezamos no tempo da Páscoa. Nós não rezamos a hora de ângelos, você verá que o Papa não reza a hora de ângelos, mas ele faz essa oração, alegrai-vos, ó Maria. Maria, plena da alegria desde o princípio. Então, meus queridos, o programa de hoje é especial, voltado à Nossa Senhora da Alegria, e um pedido também que as orações que nós fizemos, as indulgências de tudo isso aqui, vá para a alma do nosso irmão Juninho Noronha, para que Deus tenha misericórdia de sua alma, acolha lá sua esposa Bárbara, que está grávida, os seus filhos que ficaram. Fica aqui a dor, fica aqui o sentimento, mas também fica a esperança na misericórdia de Deus. E você que está me ouvindo nesta manhã, fica aqui o desejo de que o dom da alegria transpasse a sua alma, essa alegria que atravessa a tristeza, essa alegria que vence os percalços e as dificuldades do nosso cotidiano. Nós conhecemos muito bem a devoção à Nossa Senhora das Dores. Sabemos das lágrimas, das 7 dores de Nossa Senhora, do silêncio aos pés da cruz, mas nós precisamos recordar algo fundamental. E o que é? Que Maria era plena antes da dor. E que Nossa Senhora, antes mesmo de ser mãe do Salvador, já era cheia de graça. Antes do sofrimento, ela já transbordava virtudes. E não quer dizer que até o momento da vinda do anjo, que ela não tenha sofrido. Claro que teve seus sofrimentos, dos quais não sabemos muito, mas diante de alguns escritos, a sua infância, a sua juventude, Nossa Senhora, mas uma coisa é certa, a Virgem Maria, ela já transbordava virtudes e dons e frutos do Espírito Santo. São Paulo nos ensina que entre vários desses frutos do Espírito Santo, nós temos o fruto da alegria. São Francisco escreve: a alegria é o maior exorcismo que existe. Maria não se tornou apenas alegre depois que tudo deu certo. Ela era alegre, ela era feliz, porque Deus habitava nela, né? Nós temos um santo maravilhoso na Igreja Católica, santo de 7ª morada, e ele é reconhecido pelo seu dom alegre, né? São Felipe Neri. São Felipe Neri, aonde chegava, trazia essa alegria em seu semblante, mesmo diante de muitos sofrimentos. Então aqui não é apenas um mero positivismo, não é apenas algo que te faz ficar cego, não, mas é que te faz atravessar, a estar na conformidade com a vontade de Deus. Então hoje é dia de nós meditarmos sobre essa presença da Virgem Santíssima. Você conhece a devoção à Virgem Nossa Senhora da Alegria? Sim, é claro que Nossa Senhora, após o sim, ela não se fechou em si mesma. Mas, como nós vamos meditar hoje, Nossa Senhora saiu apressadamente. A primeira coisa que ela faz, após receber, já é cuidar de Isabel, porque o mesmo anjo que anuncia a ela que ela seria a mãe do Salvador, anuncia do milagre da gravidez de Isabel, que já estava grávida na velhice no 6º mês. Então, Nossa Senhora, ela se põe a serviço. Então, ali nós sabemos, a sombra do Altíssimo a envolverá. Ali ela se tornou a esposa do Espírito Santo. Mas ela agora, ela não é plena, mas ela é transbordante da graça e das virtudes de Deus. E entre essas virtudes, Nossa Senhora, assim quando é recebida no encontro com Isabel, ela proclama o Magnífica. E ela vai dizer: a minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Então a alegria de Nossa Senhora nasce da certeza: Deus vive e caminha conosco. Amém? Então acompanhe comigo hoje o Dia a Dia com Maria, a alegria que vem de Deus e é transbordante em Nossa Senhora. A alegria que vai fazer você transpassar todas as tristezas e dores emocionais em seu coração. Amém? Então, meus queridos, de onde vem essa devoção à Nossa Senhora da Alegria? Onde nasceu? Como foi?
E isso é algo muito interessante. A história da devoção à Nossa Senhora da Alegria, e ela tem também, que nós vamos meditar hoje, 3, ela tem também a contemplação. Na devoção à Nossa Senhora das Dores, tem a contemplação das 7 dores, mas a devoção à Nossa Senhora da Alegria, ela tem a contemplação das 7 alegrias de Nossa Senhora. Hoje nós vamos ver 3 destas alegrias e no programa da semana que vem eu vou finalizar com as 4 alegrias de Nossa Senhora. Então, fechando as 7. Então, hoje falando das 3, mas eu quero contar um pouco do contexto histórico dessa devoção. Então, essa devoção, meus queridos, ela começou lá na época das Cruzadas, no século XI. E 3 homens foram feitos prisioneiros e feitos reféns e ameaçados para que negassem a fé. Em vez disso, estes homens que foram presos, eles permaneceram firmes, confiantes em Deus. E não apenas não negaram, mas converteram a filha do príncipe de onde eles estavam. E esta filha dos príncipes os ajudou a fugir, levando consigo uma imagem da Virgem Maria. Apesar desses homens escaparem da morte, da prisão, eles ainda enfrentavam muitos perigos. E certa noite, eles adormeceram desanimados e com muito medo. Porque eles se viram ali, olha, fomos libertos, não defendemos, mas agora estamos cercados de perigo, e adormeceram desanimados. Só que aconteceu algo maravilhoso com estes homens. Ao acordarem, eles perceberam que haviam sido milagrosamente transportados do Egito, de onde estavam, para a França, sua terra natal. Sim, esses homens, ao acordarem, dormiram no Egito, no desânimo, mas acordaram na terra natal, na França, longe desses perigos. E ao acordar, quando se encontraram ali mesmo, uma estátua idêntica da imagem de Nossa Senhora que eles haviam levado consigo e ficou com a filha do príncipe. Em gratidão, esses homens construíram um santuário chamado Nossa Senhora de Liesse, que significa Nossa Senhora da Alegria, recordando a alegria do milagre da libertação. Foi erguido a igreja por esses homens no ano de 1134 na França. Ela foi reconstruída 250 anos depois, em 1384. E ela foi ampliada em 1480. E ela ficou de 1480 até 1923, quando ela foi elevada ao título de basílica. E ela fica lá na França. Então aqui nós temos a história, um contexto desta mensagem. E olha que bonito. 3 homens na luta, na cruzada, enfrentando os mouros, os muçulmanos. E olha, gente, esse enfrentamento é o enfrentamento dos nossos tempos, viu? Sabemos que nós estamos passando por períodos terríveis, a Europa está se islamizando, os católicos e os cristãos têm diminuído, têm ficado num pacifismo, os governos e muitos globalistas têm tomado conta e ali colocado aqueles que perseguem. Então várias notícias que nós temos aí de ataques desses loucos, né, contra homens. Agora teve um outro ataque na Austrália e matam em tudo em nome de Deus e acham que estão fazendo coisa bonita. A gente tem que tomar cuidado porque tem muitos trazidos para cá para o Brasil também. Inclusive há facções criminosas que estão defendendo esses homens. E nós temos aqui que levantar-nos contra, inclusive aqueles que estão no poder público. Está na hora já de começar a levantar aí algo contra não é uma religião não, esses extremistas, eles são perigosos e eles destroem, são como gafanhotos, onde passam destroem tudo. Mas aqui olha que beleza, esses 3 homens estavam lá e foram apanhados, traziam consigo a imagem de Nossa Senhora, e ali firmemente eles defenderam a fé. Eles estavam presos e foram levados a negar, negue sua fé, e eles não negaram. E ao contrário de negar, eles ainda evangelizaram. E a filha do príncipe, olha que bonito, a filha do príncipe ali os libertou, ela se converteu pelo testemunho. Olha que bonito, que belo.
Talvez você está aí há tantos anos, né? Enfrentando a martiria do cotidiano dos nossos tempos, enfrentando tantas coisas e no perigo, na prisão, numa situação complicada, no seu trabalho, que você trabalha num ambiente, né? Os nossos ambientes tão secularizados, tão diversificados que nós não encontramos ali muitas formas de evangelizar, mas nós temos aqui essa realidade. E eles foram firmes, trazendo consigo, ali estavam com a imagem de Nossa Senhora. Traga consigo os seus símbolos de fé, seu escapulário, seu terço. Isso, esses dias eu vi aí de um advogado que estava advogando e ele estava com o terço na mão. E um do júri, que compõe o júri, ficou incomodado do advogado trazer consigo o terço e mandou ele retirar o terço da mão. Essa é a secularização, né? As pessoas incomodadas, o bem incomoda. Mas aí esses homens, então, eles são libertos, eles tragam consigo, eles veem a conversão desta princesa. E aí elas os ajudam a escapar. Olha que glória, quantas vezes que nós estamos escapando do perigo e tudo, do perigo de morte. Eles poderiam ser mártires ali, seriam com certeza, mas ali eles conseguiram uma libertação. Nessa libertação, não quer dizer que eles foram libertos totalmente, não. Eles mudaram a situação de risco. E eles permaneceram ali em risco de ser presos novamente e viram ali quase que sem forças. E olha, esses homens de Deus adormeceram no desânimo e com medo. E quando acordaram, milagrosamente eles tinham sido transportados do Egito para a França. E Deus faz isso hoje, Rodrigo? Faz. Mas um dos maiores campos em que Deus faz isso é no nosso espírito, é no nosso interior. Eu tenho ouvido tantos e tantos recortes e pregações do saudoso Padre Léo, e como o Padre Léo trabalhava cura interior, e isso é maravilhoso. E aqui nós temos essa graça. Esses homens, ao ser transportados, a primeira coisa que eles acordam e vê é a mesma imagem do qual eles tinham deixado para Nossa Senhora, e eles erguem esse santuário à Virgem Maria e a denominam Nossa Senhora da Alegria, alegria da libertação. É por isso que hoje eu quero meditar com vocês sobre essas 7 alegrias da Virgem Maria, hoje 3 e na semana que vem as outras 4, para dizer para você erguer em seu coração esse santuário da alegria, erguer na sua alma esse santuário que destrói a tristeza, que traz a libertação. A alegria é estado, a alegria ela não nega a tristeza, a alegria transpassa a tristeza, a alegria atravessa a tristeza. Alguns santos, como São Bernardo de Claraval e mais tarde São João Paulo II, ao falarem da espiritualidade mariana, eles destacaram o seguinte: Nossa Senhora é modelo de esperança e alegria para a igreja peregrina. Sim, meus queridos, a Santa Igreja, ela divide a igreja nos 3 aspectos espirituais. Nós somos a igreja militante, a igreja padecente e a igreja triunfante. A peregrinação terrestre, nós somos a igreja militante, como militar na luta, aqui vencendo a cada dia, o leão que ruge a fim de quem devorar. Mas essa luta não é acompanhada que eu tenho que estar lutando o tempo todo. Não, gente. Nós temos os momentos nossos da graça com Deus, mas nós sabemos que nós estamos no vale de lágrimas. E essa igreja peregrina, e aí nós temos a igreja padecente, que são as almas dos fiéis, como vai dizer o catecismo, que morreram na amizade com o Senhor, mas não estavam indignos para irem para o inferno e nem tão puros para irem para o céu. Estão no purgatório, a igreja padecente. Ora por nós, eles não podem receber méritos pelas suas próprias orações. É por isso que nós rezamos pelas almas do purgatório. Nós rezamos pelos nossos irmãos. Como aqui, esse programa em especial, rezando pela alma do nosso querido Juninho Noronha. Mas nós estamos aqui na pedido, na bênção para que Deus salve essas almas. Essa é a igreja padecente. A igreja triunfante é daqueles que já triunfaram e já estão no céu e já estão ali na alegria eterna junto com Deus nosso Senhor, né? Conseguir a beatitude eterna. É os santos, do qual nós rogamos a intercessão deles por nós, né? Dentre eles, como eu disse, São Bernardo de Claraval e São João Paulo II. E eles nos falam, olha, enquanto nós estamos peregrinando, esse modelo aqui para seguir de esperança é Nossa Senhora. Então,
Meus queridos, essa devoção à Nossa Senhora da Alegria, ela não é uma devoção folclórica, isolada, não. Ela expressa uma verdade profunda de fé. A alegria cristã, ela não depende apenas de ausência de sofrimento, mas da presença de Deus. Olha que bonito. O Brasil Paralelo fez o especial de Natal e levou lá homens e mulheres. Dentre os que levaram, ficou muito emocionante o relato e a entrevista, o momento ali, né? Tava Alexandre Garcia, a Gisele apresentando, quando eles entrevistaram a Deia e o Tiba, missionários. Deia e Tiba, por 16 anos, foram missionários da comunidade católica Canção Nova e agora continua sua evangelização e missão através das redes sociais, de livros, cursos. E todos acompanham, né, a vida deles ali, a saída que tiveram da cidade, a ida para o campo, o homeschooling, a família numerosa, essa defesa pela vida. E o Tiba, aquele homem sempre muito forte, vigoroso, presente, né? Aquele pai, aquele homem com estratégia, com alegria. Gente, eu tive a graça de conhecer pessoalmente o Tiba. Eu tinha 22 anos quando eu fui lá na Canção Nova e tive a graça de conhecer aquele menino que ficava no programa do Dunga fazendo piada, né? E ele continuou, né, como homem piadista, alegre. E aí nós vemos o Tiba agora tetraplégico depois de um acidente que vai fazer 1 ano agora, né? Vai ser o primeiro Natal que eles vão passar com o Tiba numa cadeira, mais que uma cadeira de roda, tendo espasmos, né? E aí que bonito ver o Tiba dizendo que a maturidade da nossa espiritualidade, Deus quando o chamou, ele prometeu o céu, disse o Tiba, mas ele não me deu ausência de sofrimento. E agora eles estão com um sofrimento muito grande. Eles tinham tantas alegrias. E quando o sofrimento bater, meus irmãos, não se desespera não. Não quer dizer que o Tiba não tem seus momentos que ele chora, em que ele vê ali que está tão dependente. Mas o que um dia ele disse, né, em lágrimas, eu vi nos vídeos dele, ele continua sua missão com óculos, agora ganhou lá um óculos, que o óculos ao movimentar um pouco a cabeça, ele é como um mouse do computador, então ele grava, ele responde as perguntas, e para chegar lá teve que buscar de avião, amarraram ele, prenderam em uma maca especial e levando as crianças. Então, ou seja, há sofrimento. Mas esse sofrimento, ele vem unido à alegria. Por quê? Porque eu estou na presença de Deus. E olha, até mesmo os grandes santos, como São João da Cruz, que passou tantos sofrimentos e um deserto na alma, havia nele uma graça especial. E essa graça especial era da esperança da vida eterna com Deus. Todos os sofrimentos da vida presente são triunfos e trunfos na mão de Deus para a nossa salvação. Então, nós temos aqui algo especial. Nossa Senhora da Alegria. Aqui no Brasil, em especial, essa espiritualidade é vivida. Existe a Ordem das Servas da Alegria. Elas é uma congregação formada, né, fundada até mesmo pelo padre Edmilson da Canção Nova, tem 4 lugares do Brasil, as Servas da Alegria, você pode colocar lá, Ordem Servas da Alegria no Instagram, na internet, e elas difundem a meditação das 7 alegrias de Maria como caminho para cura interior, esperança e amadurecimento do humano e do espiritual. Então, assim, ao trazer toda essa verdade aqui, tem algo maravilhoso demais que está em nosso coração, que nós precisamos meditar e viver. Hoje nós vamos meditar sobre as 3 alegrias e na semana que vem eu espero você aqui no programa também, porque nós vamos dar continuidade e sequência às outras 4 alegrias. Meditaremos o programa do dia 24, às vésperas do Natal, mais 4 alegrias. Estamos, sim, no luto da perda de alguém. Talvez você também está em luto, perdeu alguém. Tem gente que não gosta dessa data porque é a data que lembra muita dor, né? Em especial, agora no dia 21 de dezembro, nós também, com dor da saudade, nós lembramos lá no Centro Nossa Senhora da Luz, nós lembramos da nossa irmã, qual conheci, tive a alegria de conhecer, de conversar, de partilhar, a Nívia Geraldo Oliveira, fundadora do Centro de Evangelização Nossa Senhora da Luz, da Missão Nossa Senhora da Luz, uma mariana, que doou a vida, mártir da vida, né? Então, Nívia também vai fazer 1 ano no dia 21 agora, fazer 1 ano do seu falecimento. Alguém que morreu ali na entrega, apenas 42 anos,
morreu para dar à luz ao seu filho José Augusto, que está conosco, deixando a outra filhinha, a Verônica, de 2 aninhos, e seu marido, Diego. Então, esse programa eu dedico também pela alma da Nívia, aquela que tinha sempre, e uma coisa bela que Nívia falava conosco, sempre que nos via, era típico dela, era o bordão santo da Nívia. Já sorriu para Jesus hoje? Nívia teve uma experiência com Nosso Senhor, e sorrindo para Jesus, que olhou para ela todo chagado, ela ao ter uma visão de Jesus chagado, e todo sofrido e muito chagado, Jesus sorriu para ela, e ela sorriu de volta. É um misto de dor, do sofrimento, mas a alegria de sorrir para Jesus. E aí, você já sorriu para Jesus hoje? A alegria é um caminho de cura, um olhar integral. Então, eu peço à Virgem da Alegria que rogue por nós. Sim, meus queridos, é o caminho de cura integral. Por quê? Porque ser devoto de Nossa Senhora não significa buscar respostas apenas no campo espiritual, mas também temos o outro campo, outros campos que são muito importantes. A gente não pode tratar eles como o resto, eles têm todos a mesma importância. O que você está falando, Rodrigo? Eu quero dizer que esta alegria, ela tem que atravessar todos os campos. O ser humano, ele precisa ser cuidado de forma integral. No campo neurobiológico, e pega ali a mente, as emoções e o corpo. Muitas vezes a pessoa está vivendo tristeza, mas está com a vitamina B12 baixa, né? A pessoa, ela está vivendo muita tristeza, mas ela está enchendo a mente dela de notícias ruins. A pessoa está cheia de tristeza, mas ela não se abre, ela não perdoa, está carregando várias emoções ruins, de raiva, de mágoa, de rancor, de ódio, de vingança. Então, é um primeiro campo, o campo neurobiológico, muito bem falado pelo psiquiatra e doutor, professor, filósofo, doutor Ítalo Marcilli. Nós temos um outro campo também, que é o campo existencial. Para que eu existo? Qual o sentido da minha vida? Qual o sentido das minhas relações, as minhas escolhas? E eu preciso observar isso. E aqui, o dom da alegria, ele também passa pela alegria de eu ter sido criado para louvar a Deus, e para Deus eu voltarei. A minha vida tem um sentido, que é louvar ao Senhor constantemente, a alegria da graça. Essa graça passa, ela tem um sentido. Não existe outra digital igual a sua, não existe outra íris dos olhos, não existe outro igual a você. Pode existir alguém muito parecido, eu costumo falar isso, mas você tem uma missão especial de Deus, quis participar, que você participasse dessa missão. Existem pessoas, e uma das coisas que mudou a minha vida no meu chamado, eu, Rodrigo, quando conheci a Deus, no primeiro dia, no dia 13 de julho de 2003, era manhã de um domingo, na escola Eponina Soares dos Santos, depois da pregação do Moisés, e eu ter passado por uma cura e libertação, oração principalmente de libertação. Eu disse para o Moisés: olha, por que você demorou tanto? Moisés Rocha, um grande abraço para vocês e filhos da comunidade São João Batista. E ali eu percebi o seguinte: assim como eu estava esperando aquela pregação, eu estava esperando aquela libertação, existiam almas que estavam esperando para que eu estivesse aqui hoje falando com você através desse programa da rádio, e depois eu vou mandar lá no meu canal no YouTube, para que você pudesse escutar que Deus, Ele dá um sentido maravilhoso à sua vida. E que a sua vida tem valor, que não foi com ouro nem com prata, mas foi com o corpo e o sangue de Cristo que fostes comprado. Esse campo existencial da sua existência. Existem coisas que Deus quer que você participe. E isso é bonito demais. Einstein dizia que se você quer dar dignidade ao homem, Albert Einstein falava isso, dê uma função para ele. E olha que bonito, Deus nos dignifica, nos enviando em missão. Olha que bonito. Mais um sentido para a nossa vida. Madre Teresa de Calcutá, ela diz em uma das cartas ao seu diretor espiritual que sempre que ela passava por um deserto na alma, que ela estava muito chateada, angustiada em seu coração, ela rogava para Deus, e Deus enviava um paupérrimo, alguém com uma situação tão terrível, que ela cuidava, e ao cuidar desse próximo, ao dano que se recebe, ela era curada. Ela via ali o sentido para a sua vida, e ali ela era curada. Então nós temos o campo neurobiológico, mente, emoções e corpo, nós temos o campo existencial, que é o sentido para a vida, relações e escolhas, e nós temos o campo espiritual, que é o campo da fé, da oração, da busca pelos sacramentos, da transcendência.
Então precisamos ver isso. Hoje o próprio padre Marcelo Rossi, ele recordou, hoje, nessa manhã, eu estava escutando um pouco aqui, ouvindo a rádio, ele recordou que 90% das doenças hoje elas começam psicossomáticas, ou seja, começam na mente, nas emoções, no acúmulo de angústias, medos e tristezas. E ele ainda disse, você acorda alegre, aí você abre as redes sociais, começa a ver tanta coisa ruim, que vem uma raiva, um ódio em você, depois você está ali o resto do dia angustiado, você não ficou nem um pouquinho desfrutando da alegria. Então nós estamos vivendo nessa cultura de notícias ruins que nos contamina, tragédias, conflitos, criando uma alteração profunda no humor e na esperança. A devoção à Nossa Senhora nos ajuda a olhar a realidade nos olhos de Deus. E a primeira alegria então da Virgem Maria, qual é? A alegria da Anunciação. Sim, a primeira alegria da Virgem Santíssima é a alegria da Anunciação. Em Lucas capítulo 1, versículo 26, o anjo do Senhor anuncia a Maria que ela será a mãe do Salvador. Lucas 1, 26 a 38, nós temos o anúncio do anjo. A primeira alegria de Nossa Senhora acontece ali, ele anuncia um projeto de Deus. Aqui, nós vemos Deus cumprir a sua promessa, aprendemos algo fundamental. A alegria nasce quando descobrimos que nossa vida, como eu disse para vocês, na linda Madre Teresa de Calcutá, ela tem um sentido maior. Maria sente medo e o anjo fala, não temas Maria, depois de falar, ave cheia de graça. Não se paralisa, ela não se paralisa, ela confia. E ela quer saber, peraí, como é que vai se dar isso? Como eu vou fazer? Quantas pessoas hoje adoecem porque perderam o sentido da própria existência? Conversando com um amigo, e ele dizia, um amigo que atende as pessoas, ele dizia do caso de pessoas que são muito ricas em dinheiro, ganham muito mensalmente, mas estão sem sentido para a vida. O que elas querem, elas podem comprar. Mesmo no Brasil em crise, se elas querem, elas podem comprar. Para o país que elas quiserem ir, elas vão. Elas acharam ali uma fonte, ali foram abençoadas por Deus com dinheiro. Mas tem um bordão que as pessoas falam, Tem gente que é tão pobre, mas tão pobre que a única coisa que tem é dinheiro. A pessoa não tem sentido para a vida. A gente não pode ser dinheirista. Eu não tenho dinheiro, então não posso fazer. Não, vai e faz. Quanto eu acho bonito quando eu vejo aquelas pessoas que decididamente decidiram vencer a obesidade, as doenças que estão ali por causa de uma vida sedentária e não tem dinheiro para ir para academia, para ficar comprando coisa, mas elas ficam ali. Nós temos aqui inclusive o Ramon Dino, não estou dizendo que ele é um exemplo, mas nessa luta da força, esse menino comia arroz com ovo apenas e entrou para a vida do fisiculturismo, hoje é campeão mundial, Mr. Olímpia. Então nisso ele tem que dar o exemplo, que era pobre, você tem que começar. E aí você fica vendo essas pessoas que são simples ali, com uma garrafa PET com água, começa a fazer seus exercícios, suas atividades em casa, aquelas casas simples. Então nós temos exemplos humanos, e não estou falando de ordem da graça, mas o que está querendo dizer aqui com vocês? Você não pode se colocar apenas em algo no dinheirismo. Não consigo fazer porque não tem dinheiro. Não, vai e faz. E Deus vai te ajudando. Não adoeça hoje por perder o sentido da própria existência. A Virgem Maria foi escolhida, mas Deus mesmo a preparando, sendo gerada sem a mácula do pecado, ele ainda envia, ele tem um cuidado de enviar um anjo, e o arcanjo Gabriel fica maravilhado ao ver aquela menina que amava a Deus mais do que ele mesmo. Por isso que ele a proclama imperatriz angelical, porque o próprio arcanjo, ele olha e fala, Ave gratia plena, olha, Ave plena de graça. E aí Nossa Senhora fica com medo e fala, não temas Maria. Então nós temos a primeira vez um anjo a aparecer, o arcanjo, a trazer a mensagem de Deus, ele fica maravilhado com aquela menina, mas Deus tem o cuidado de perguntar para ela se ela queria ser, e ela disse, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua vontade. Maria nos ensina, quando Deus entra na nossa história, a vida volta a ter propósito. E você que já está na caminhada e está triste, você que já doou sua vida, você que é padre, você que é religioso, religiosa, você que está casada há tantos anos, retorna ao propósito, retorne ao primeiro amor. Lembra-te de que quando Deus te chamou, não com a imaturidade, mas recordar, é bom, é muito bom, essas boas recordações, mas nós temos que tomar um cuidado. E esse cuidado cuidado com as más recordações. Gente, Deus não nos faz esquecer as más recordações, mas a superá-las, a lembrar sem dor.
A gente não esquece da dor, a gente lembra sem sentir dor. Perdoe, porque aí vem a tristeza, que é o contrário da alegria. Em Eclesiastes está escrito: a tristeza não presta para nada. Todo aquele sentimento de tristeza, ele vem de lembranças que não foram curadas. A cura interior é quando você volta, e quando você volta lá naquele trauma que você viveu, você vê que Deus está com você, que Jesus está com você. Igual aquele texto, Pegadas na Areia, né? Você vê uma pegada só porque ele te carregou nesses momentos tristes. Que bonito, que bonito. A sua vida volta a ter propósito. E essas boas coisas fazem-te viver o presente em busca de um futuro melhor. Todos com Deus. E você atravessa o sentido da sua vida. Então a primeira alegria é a anunciação. Já estamos no final do programa. A segunda alegria, meus queridos, é a alegria da visitação de Nossa Senhora. Em mesmo Lucas capítulo 1, 39 a 45, eu disse: Maria visita sua prima Santa Isabel. E Isabel, ao ouvir apenas a saudação, provavelmente a senhora falou: Shalom, Isabel, Shalom, né? É assim, eles cumprimentavam e exultam. Se fosse aqui, eu brinco que se fosse aqui em Minas Gerais seria: ô comadre, ô de casa. Mas ali Isabel já exulta de alegria, João Batista salta de alegria no ventre. Lucas 1, 39 a 45. E Nossa Senhora também fica alegre. Uai, nossa, quanta alegria. Maria não guarda a alegria só para si. Ela leva a alegria e vai ao encontro de Isabel, que estava no 6º mês, sim, na alegria de estar ali gerando. Mas ela, gente, não pense, quem? Nossa Senhora, que era imaculada. Isabel não era imaculada, não, coitada. Ela trazia consigo as dores. Minha esposa 3 de gravidez, quem é grávida aí, mamãe, vai lembrar, ué? A perna inchada, a dor nas costas. Imagina uma senhora quase 70 anos, grávida. Eu falo isso quando eu vou evangelizar para a senhorinha que está me escutando. Imagina a senhora, 70 anos de idade, grávida, 6 meses, já começa a não ter lugar, já não consegue dormir direito, não é verdade? E aí o humor fica diferente e Nossa Senhora leva alegria para Isabel. Deixa Nossa Senhora levar a alegria da visitação para sua casa. Aí eu falo isso com a senhora, ela fala: Deus que me livre, eu só quero ser avó. A alegria cresce quando ela é partilhada. O isolamento é um dos grandes fatores que levam as pessoas a se isolar no emocional de hoje. Pessoas cercadas de gente, mas profundamente sozinhas. Maria nos ensina a sair de nós mesmos e a visitar, a servir, a amar. Volte a servir, volte a se doar, volte a estar com Deus. Como eu disse, esse sentido também passa quando você ajuda o próximo. Não fica fechado sozinho, não. Tem uma música muito bela do Rosa de Saron, né? Vim aqui para te dizer que o sol ainda brilha lá fora. Então a segunda alegria é a alegria da visitação. E a terceira alegria é que nós estamos vivendo, a alegria do nascimento de Jesus em Belém. Quando Maria dá à luz o menino Deus, trazendo ao mundo a maior alegria. Lucas 2, 6, 20. Nasce o Filho de Deus, a alegria do Natal. O Filho de Deus nasce pobre, nasce frágil, nasce pequeno, mas a alegria não está no luxo, nem na perfeição das circunstâncias, mas na presença viva de Deus no meio de nós. Olha o São José, que fez aquele local, deu a mais a dignidade com o feno, tudo preparando, o amor de José. Como é bom a participação do Pai na presença dos filhos. Mesmo no mundo ferido, Deus nasce. Mesmo numa noite fria e escura, Deus nasce. Mesmo na dor, Deus nasce. É possível adorar. É possível adorar. Então, essas 3 alegrias, já está acabando o nosso programa, eu trago para você a alegria da anunciação, a alegria da visitação e a alegria do nascimento. Que Nossa Senhora da Alegria, ela contraponha e ela faça você vencer essa cultura, como dizia o Padre Léo, em que ensina, essa cultura que cultiva, aprisiona, paralisa, adoece, é um espírito maligno de tristeza, está amarrado, em nome de Jesus, seja amordaçado e caia por terra. A alegria é uma decisão espiritual e existencial. Não se trata de negar o sofrimento, mas de não permitir que ele governe a sua vida. Vamos buscar quem te alegre. Alegrai-vos no Senhor. Repito, alegrai-vos no Senhor. Você precisa escolher o louvor. Você precisa permitir que Maria te conduza a Jesus. Vamos fazer nossa oração finalizando. Ó Virgem da Alegria, a alegria do Senhor é a nossa força. Vós que transbordantes de alegria ao receber o anúncio da salvação, visitastes Isabel, levando a ela o Espírito Santo, a alegria, fazendo com que o próprio João Batista estremecesse de alegria.
Venha curar os corações daqueles que estão vivendo numa alegria, numa tristeza, estão necessitados da graça de Deus, no campo neurobiológico, na mente, nas emoções e no corpo, no campo existencial, devolvendo o sentido para a vida, as relações e nas escolhas, e no campo espiritual, levando fé, oração, a busca pelo transcendente. Ó Virgem da Alegria, rogue por nós, assim como fizeste com esses 3 homens que sentiram-se desanimados. Transporte, ó Mãe, retire essas pessoas, como eles foram retirados daquele Egito que estavam e foram levados à sua terra natal. Leve-nos, transporte-nos à alegria de estar contigo, da anunciação, porque Deus veio nos visitar, da visitação, do nascimento de Jesus. E nós queremos, ao contemplar na semana que vem a adoração dos Reis Magos, o encontro de Jesus no templo, a ressurreição de Jesus e vossa assunção e coroação no céu, suas 7 alegrias. Em especial, também a alegria dos pastores que viram todos aqueles anjos cantarem a Deus, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, objetos por Ele muito amados. Somos amados por Deus. E aqueles pastores então viram o menino e a senhora envolto em faixas naquela grutinha. Devolva para nós essa alegria. Ó Espírito Santo, vos suplico, por intercessão da Virgem da Alegria, acolha dos que estão aqui nos ouvindo e transpasse, que eles possam atravessar e que essa data sim seja de alegria. Em nome de Jesus, pela intercessão da Virgem Maria, vossa Mãe Santíssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Alegrai-vos, ó Maria, é uma exultação. E nós estamos aqui, ó Rainha do Céu, alegrai-vos. Rainha dos céus, alegrai-vos, aleluia, porque aquele que merecestes trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou, aleluia. Amém. Deus os abençoe poderosamente com o dom da alegria. Te espero na semana que vem, se Deus quiser, em nome de Jesus, nesse mesmo horário. E fique ligadinho, depois está postado lá no meu canal do YouTube, @Rodrigo Carvalho Digão, lá no YouTube. Irei postar esse programa assim que recebê-lo aqui, tá bom? Um grande abraço, Deus abençoe, oremos um pelo outro. Alegrai-vos! Tchau, tchau! Você ouviu Dia a Dia com Maria na Bíblia Sagrada, com Rodrigo Carvalho.